Olá, chegamos à nossa quinta aula do nosso módulo 1 do Poder Legislativo. Nessa aula, trataremos do processo legislativo. O objetivo é identificar e compreender as fases do processo legislativo, do procedimento ordinário, do sumário e do procedimento especial. O processo legislativo é um conjunto de atividades sequenciais realizadas pelas casas legislativas com a finalidade de produzir leis ou atos normativos. Então, são três os procedimentos legislativos. O primeiro deles é o procedimento ordinário. É o procedimento comum, como é conhecido. Também o procedimento geral, para a elaboração de leis ordinárias e leis complementares. A maioria da votação é votação simples, maioria simples e votação única. Aí tem uma observação, é sem prazo definido. O que caracteriza o procedimento ordinário, portanto, regra geral, é que ele não tem prazo definido, esse processo. Às vezes, um processo de elaboração de uma lei, ele dura muito tempo, porque não há consenso sobre o assunto, há muita sanção, há muito veto, e aí há muita emenda ao projeto original, e aí por isso que ele tem essa característica. Ele é o mais demorado. E a votação também, o quórum de votação, é por maioria simples e votação única, diferentemente de um processo, por exemplo, de emenda à Constituição. Então, o procedimento ordinário, ele é o mais longo. E aí, a segunda classificação é de procedimento sumário. Qual é exatamente a situação aqui? É um procedimento comum, só que mais curto. Já vem estipulado o prazo, que é de 100 dias, para que o projeto chegue ao Congresso Nacional para votação. Ele é destinado aos projetos de iniciativa do presidente da República, quando o presidente pede urgência. E ele está previsto lá no artigo 64, nos parágrafos 1º a 4º da Constituição Federal. Aqui, gente, só não vai confundir esse procedimento sumário aqui com medida provisória, que é diferente, tá? Nós estamos falando de procedimentos já. Então, procedimento sumário, ele é específico. E quando é que o presidente pede urgência em um procedimento? Quando ele tem pressa, porque essa medida é importante para o governo. Talvez uma reforma. São questões do executivo para que ele consiga fazer o seu governo. Então, é por isso que você tem que ficar atento e não confundir medida provisória com o procedimento sumário. Lá na medida provisória, como nós já sabemos, o prazo pode ser... Então, você tem lá um primeiro prazo já definido, e aí você tem a definição ali de 60 dias. Então, aqui você tem um prazo que é de 100 dias. Então, fique atento a essas diferenças. O procedimento especial, destinado às emendas constitucionais, leis financeiras, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções e decretos legislativos que exigem uma atenção especial. Então, primeiro, medida provisória. Ela inverte a ordem processual, pois ela é ato do presidente da República e já começa valendo desde a sua publicação. Então, como nós vimos, ela está prevista lá no artigo 62. E aí é para caso de urgência e relevância. É de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Tem imediatamente força de lei. Ela deve ser apreciada pelo Congresso Nacional em 60 dias, prorrogáveis, portanto, por mais 60 dias.
ou perde a sua eficácia. Então, a medida provisória é um procedimento especial. E aí nós temos um outro procedimento especial que é para leis financeiras. Leis financeiras dizem respeito ao poder, né, executivo para orçamento, para planos de governo. Então, os projetos, né, de leis financeiras começam lá pelos planos plurianuais, que são os planos de governo, e aí ele se desdobra, né, em leis de diretrizes orçamentárias, que são as LDOs. A LDO tem uma característica especial, que é a seguinte: nós temos que fazer, o governo tem que fazer uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que se desdobra em uma lei, que é a Lei de Orçamento Anual, todos os anos. Então, por isso que se caracteriza um processo, né, um procedimento especial. Então, projetos de leis financeiras têm características especiais. E nós vamos ver com detalhes essas diferenças um pouquinho mais para frente, aqui nessa aula. E temos também projetos, né, especiais que dizem respeito à abertura de créditos, todos de iniciativa exclusiva do Executivo, do Poder Executivo. São projetos especiais, gente, por quê? Porque possui rito específico, diferenciado do processo legislativo ordinário, devido aos prazos que devem ser cumpridos. E aí nós temos também uma terceira classificação de procedimento especial, que são os projetos de emenda à Constituição. Então, a previsão é lá do artigo 60, e observar o seguinte: não há iniciativa isolada de deputado ou senador. É discutida e votada em 2 turnos. A aprovação é por maioria absoluta, o percentual é de 3/5, e a promulgação feita pela mesa do Congresso. Não há a sanção aqui ou veto do presidente da República. As principais frases do processo legislativo, de modo geral, são a iniciativa, que é a primeira fase, que é a propositura. Depois vem a fase discursiva, que é uma grande fase. Dentro dessa fase discursiva, nós temos 2 outras, que é a deliberativa parlamentar e a deliberativa executiva. Aqui que acontecem os vetos. E aí tem a próxima fase, que é a fase complementar. Então fica assim, fase de iniciativa, discursiva. Dentro da discursiva tem 2 subfases, que é a deliberativa parlamentar e a deliberativa executiva. E aí temos, portanto, uma terceira fase, que é a fase complementar. Vamos ver, então, os detalhes aqui desse processo, né, legislativo. Então, vamos começar aqui pela fase da iniciativa. Bom, a iniciativa, nós temos uma regra geral, né? Temos aí depois uma iniciativa concorrente, temos a iniciativa privativa e temos a iniciativa popular. Então, vamos ver as características aí de cada uma delas. Em relação à iniciativa geral, ou seja, geral, quem pode propor um projeto de lei, um processo legislativo. Quem são? Então, a previsão é lá do artigo 61 da Constituição Federal. O artigo 61, caput, fala em leis complementares e ordinárias. Então, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e aí vem do Congresso Nacional, do STF, do STJ, do Presidente da República, do Procurador-Geral da República. Por isso que é iniciativa geral. Todos esses entes, todas essas instâncias podem propor processo de leis complementares e leis ordinárias. E aí vem iniciativa concorrente.
A iniciativa concorrente está prevista lá no artigo 60, nos incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Essa iniciativa concorrente diz respeito à emenda à Constituição, que pode ser proposta, aí vai afunilando, tá, gente? Só pode ser proposto por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pode ser também por iniciativa do Presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas dos estados, votados aí por maioria simples. Então, todas as assembleias legislativas dos estados se reúnem e, se a maioria das assembleias legislativas, dentro de cada uma delas, votados por maioria simples, pode propor aí uma emenda à Constituição. Mas existem exceções aqui, só para algumas limitações. Quais são os assuntos? Não pode ser objeto de emenda à Constituição, né, durante intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Como nós já vimos, essa é a previsão lá do artigo 60, parágrafo 1º. São, portanto, as limitações circunstanciais. E também, nem cláusulas pétreas podem ser objetos de emenda à Constituição. As cláusulas pétreas são em relação à forma de governo, a voto direto, secreto, universal e também periódico. Não pode ser também objeto a separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Regra geral do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então tem que ficar atento a isso em relação ao processo de emenda à Constituição. Essas são, gente, as limitações materiais, ou seja, são as matérias que são vedadas para a emenda à Constituição. Outra coisa, em relação às emendas, o quórum tem que ser de maioria absoluta em votação dupla nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, essa é a regrinha para o processo legislativo em relação à iniciativa concorrente. Agora vamos ver em relação à iniciativa privativa. Então, vamos lá. Privativa do Presidente da República. Aqui significa que é uma iniciativa extraparlamentar, porque o Presidente da República faz parte do Executivo e não do Legislativo. Então, essa iniciativa extraparlamentar está prevista lá no artigo 61, no parágrafo 1º da Constituição Federal. E o Presidente da República pode propor processo legislativo para fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas. Pode também para criação de cargos, criação e extinção de ministérios, dentre outros. Uma observação importante: a sanção presidencial convalida, a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa de forma. Então, por exemplo, se a iniciativa é do Presidente da República e outro ente federativo, por exemplo, o Congresso, faz a propositura do projeto de iniciativa privativa do Presidente da República, e lá na frente, então, se ele sancionar essa decisão, convalida aí, ou seja, vale? Não, gente, não vale. Se é de iniciativa privativa do Presidente da República, mesmo que sendo proposto por outra instância e lá na frente ele sanciona, ou seja, ele concorda, não está valendo não. Essa é a regra da emenda constitucional número 1 de 69. Então, é de iniciativa do Presidente da República, não pode ser objeto depois de sanção só para validar se foi iniciado por outro ente. Então, fique atento a isso. A iniciativa privativa dos governadores dos estados e do Distrito Federal, também aos prefeitos, aqui é por simetria, como o modelo federal, também iniciativa extraparlamentar.
A previsão lá é do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letras A, B e C da Constituição Federal. A iniciativa privativa do Poder Judiciário também é uma iniciativa extraparlamentar. Por quê? Porque o Judiciário não é função típica dele legislar. Então, portanto, é uma iniciativa também extraparlamentar. A previsão é lá do artigo 96. Compete aos tribunais legislar sobre matéria do seu interesse, como os regimentos internos. O inciso 2 deste artigo 96 elenca as competências legislativas do STF para propor a criação ou a extinção de tribunais inferiores, por exemplo, alteração da organização e da divisão judiciária, dentre outros. Então, eu sugiro que você veja também lá o artigo 93 da Constituição, que delega a competência para o STF legislar sobre o Estatuto da Magistratura via lei complementar. Então, essa é uma observação importante também. Ainda, gente, em relação à iniciativa privativa, temos a iniciativa privativa dos tribunais de conta, também é extraparlamentar. O artigo que regulamenta é o artigo 73 da Constituição Federal de 88, que estabelece que o Tribunal de Contas da União exerce as mesmas atribuições do artigo 96, ou seja, ele também pode criar órgãos, criar cargos, dentre outras. As demais cortes de contas possuem as mesmas atribuições com o encaminhamento respectivo ao tribunal, sob pena aí de vício de forma. Essa é a regra lá do artigo 75, caput da Constituição Federal. Lembrando, gente, que todos esses detalhes estão no material impresso, no material aí de apoio de vocês. Temos aqui a iniciativa reservada à Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Portanto, aqui é de iniciativa parlamentar, porque esse faz parte do parlamento. A previsão é lá do artigo 51, do inciso 4º da Câmara, que é competência lá da Câmara, e do artigo 52, o inciso 13 das competências legislativas do Senado, porque tanto Câmara quanto o Senado têm várias competências. Então, especificamente sobre a iniciativa reservada aqui à Câmara e dos deputados e senados estão previstos exatamente nesses incisos. Porque esses artigos, artigos 51 e 52, têm vários incisos, mas fiquem atentos especificamente a esses. Ainda dentre a iniciativa aqui privativa, temos ainda a iniciativa do processo legislativo de matérias pertinentes aí ao plano plurianual, que é o PPA, e às diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e aos orçamentos anuais, que são as LOAs. Essa previsão, gente, está lá no artigo 165, do inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Agora aqui, gente, uma observação. A Constituição, ela fez o seguinte, ela fez com que a Lei 4.320, que é lá de 64, ela recepcionou essa lei, que é a Lei do Orçamento Público. Então, a Lei 4.320 é como se fosse uma lei complementar. Observação, gente, é como se fosse, ela tem força de lei complementar, porque a Constituição é de 1988. A lei que regulamenta o orçamento é uma lei antiga, quem não é da área do direito financeiro, orçamentário, quase não conhece essa lei. É a Lei 4.320, que é a lei do orçamento. Ela é lá de 1964 e continua em plena vigência. Então, guarde aí o número dessa lei. E aí temos ainda o projeto de iniciativa popular. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho para a gente retomar depois, falando especificamente sobre a iniciativa popular, porque é um pouquinho demorado,
para não ficar muito extenso esse vídeo e atrapalhar você, vamos fazer esse intervalinho e nós já voltaremos com a segunda parte dessa aula. Até já, um abraço, tchau!